Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Top Cyber Brasil. Trouxe hoje para vocês mais um compilado de informações. Vamos falar sobre alguns fósseis de dinossauros que foram encontrados no interior de São Paulo numa construção de uma rodovia. Vamos falar sobre uma nova experiência dos cientistas que querem transformar o suor humano em energia elétrica. Vamos falar sobre a descoberta da ciência sobre uma célula que ela continua se reproduzindo após a morte. A internet aí tá chamando de célula zumbi, mas não tem nada a ver com isso. E vamos falar também sobre o hidrogênio verde, que promete ser o combustível do futuro. Se você não é inscrito aí, se inscreva no canal, dá um joinha aí para fortalecer o canal e vamos lá. Fósseis de dinossauros são descobertos em obra na rodovia no interior de São Paulo. Fósseis de dinossauros com datação de 90 milhões de anos foram descobertos durante obras da rodovia SP-194, entre a cidade de Irapuru e Pacaembu, no interior do estado de São Paulo. O encontro ocorreu na última quinta-feira e confirma a teoria defendida por paleontólogos que a área era habitada por grandes répteis do passado. Os fósseis encontrados por acaso durante a escavação em uma galeria de águas pluviais com a instalação de uma praça de pedágio. Além de dinossauros, também foram achados ossos de outros animais do período Jurássico, que estavam a 20 metros de profundidade. Segundo o Eixo de São Paulo, consórcio que administra a SP-194, as obras foram imediatamente paralisadas assim que os fósseis foram encontrados. No local foram recolhidos fragmentos fósseis de tiranossauros, uma espécie de dinossauro herbívoro de pescoço longo, que pode atingir até 20 metros de altura. Paleontólogos e biólogos enviados até a obra também identificaram entre os fósseis dentes de Abelissaurídeos, uma espécie de dinossauro carnívoro hípede que chegaram a medir 9 metros de altura. Entre os outros animais, é isso aqui, a notícia é isso aqui, numa obra foi encontrado. Quem quiser ler assim com mais na íntegra, eu vou deixar na descrição do vídeo aí. Vamos para a próxima? Gotas de suor podem virar energia elétrica, diz pesquisa. Cientistas da Universidade de Tóquio, no Japão, criaram células de biocombustível que são capazes de recarregar equipamentos eletrônicos como smartwatches ou fones de ouvido Bluetooth por meio da energia elétrica produzida por células provenientes das gotas de suor. De acordo com os pesquisadores, a energia elétrica em questão é gerada através de uma substância produzida pelo organismo com a queima da glicose, chamado lactato. Essa substância está presente em nosso suor quando praticamos atividades físicas de longa duração ou de alta intensidade. Atualmente, o lactato é utilizado para medir a intensidade de exercícios físicos, reabilitação de pacientes e até a criação de programas exclusivos de treinamentos. Porém, os cientistas estão procurando desenvolver um material flexível capaz de coletar a célula produtora de energia, já que uma bateria comum não seria capaz de manter essa carga durante muito tempo. Pensando nisso, foi criada uma espécie de band-aid de papel que pode ser utilizada pelo atleta em algum lugar do corpo e capta a energia gerada pelo suor. Nesse band-aid estão dispostas em paralelo de diversas células de biocombustível que, em contato com o lactato do suor, produzem uma reação eletroquímica capaz de produzir correntes elétricas para carregar pequenos equipamentos. Confira o vídeo a seguir como o processo funciona. Aqui fala um pouco mais. Vou pôr o vídeo aqui para ver.
recent advances in miniaturization and flexible electronics have been pushing forward the field of wearable biosensors, which hold great potential for health monitoring applications. However, finding a suitable power source for these devices has proven challenging. Conventional button batteries are too bulky, and thinner batteries would pose capacity and safety risks. But what if we could be the sources of power for wearable biosensors ourselves? Scientists from Tokyo University of Science. O vídeo está em inglês aqui, na próxima eu dublo ele. Mas vamos terminar de ler aqui, ó. Em nosso experimento, nossa célula de biocombustível baseadas em papel e tinta de carbono poderia gerar uma tensão de 3,66 volts e uma potência de saída de 4,3. Até onde sabemos, esse poder é significativamente maior do que os da célula de biocombustível de lactato, relatados anteriormente, explica o professor e autor do estudo Isao Shitanda. Legal, né? Eu achei interessante isso aqui, por isso que eu trouxe. Agora vamos para a próxima aí, que tá mexendo com a internet aí, que o pessoal diz que tá até com medo. Tem um vídeo nesse próximo que eu vou mostrar, mas somente uma ficção, tá, gente? Não é para se assustarem, não. Cérebros zumbis. Cientistas descobrem células que crescem após a morte. Cientistas da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, apontaram que o cérebro humano não morre completamente como imaginávamos. Segundo a pesquisa, células zumbis se desenvolvem a ponto de criar uma espécie de tentáculo após a morte. E isso nada tem a ver com a primeira ideia que geralmente aparece quando o assunto é zumbis. O trabalho dos pesquisadores americanos é ciência pura. A equipe da UIC simulou um ambiente pós-morte em um tecido cerebral retirado de uma cirurgia de rotina. Analisando a expressão genética do tecido, pode-se perceber que as células de glia, um tipo específico de célula que faz parte do nosso sistema nervoso, crescem em proporções absurdas. A equipe também notou que essa célula levou aproximadamente 12 horas após a morte para atingir o tamanho máximo, e que nesse cenário havia desenvolvido também tentáculos, como se fosse uma espécie de braços. Com a recente descoberta, é possível ter uma ideia de quais genes e tipos celulares do cérebro se degradam, permanecem estáveis, ou até continuam se desenvolvendo. Para a equipe da UIC, o estudo abre portas para novas descobertas da neurologia. Então vou mostrar o vídeo aqui, mas é só uma ficção, tá, gente? Cientistas da University of Illinois, Chicago, nos Estados Unidos, apontaram que o cérebro humano não morre completamente como imaginamos. Segundo a pesquisa, as células zumbis se desenvolvem a ponto de criar uma espécie de tentáculos após a morte. E não, isso nada tem a ver com a primeira ideia que geralmente aparece quando o assunto é zumbis. O trabalho dos pesquisadores americanos é ciência pura. A equipe da universidade simulou um ambiente pós-morte em um tecido cerebral retirado de uma cirurgia de rotina. Analisando a expressão genética do tecido, pode-se perceber que as células de glia, um tipo específico de célula que faz parte do nosso sistema nervoso, cresceram em proporções absurdas. A equipe também notou que essa célula levou aproximadamente 12 horas após a morte para atingir o tamanho máximo e que neste cenário havia desenvolvido também tentáculos, como se fosse uma espécie de braços. Com a recente descoberta, é possível ter uma ideia de quais genes e tipos celulares do cérebro se degradam, permanecem estáveis ou até continuam se desenvolvendo. Para a equipe da UIC, o estudo abre as portas para novas descobertas da neurologia. Bom, então é isso aí, gente. Vamos para a próxima aqui. Hidrogênio verde.
os 6 países que lideram a produção do combustível do futuro. O chamado hidrogênio renovável, que é 100% sustentável e 3 vezes mais potente que a gasolina, pode ser uma forma de evitar os piores impactos das mudanças climáticas. Os cientistas deixaram claro: se quisermos evitar os primeiros impactos das mudanças climáticas, devemos encontrar uma maneira de impedir as temperaturas globais continuam subindo. O desafio é imenso. A temperatura já está 1 grau acima dos níveis pré-industriais, de acordo com o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Uma alta adicional de apenas 0,5 graus Celsius é o suficiente para os efeitos serem devastadores. Deixa eu aumentar um pouco aqui para vocês poderem enxergar melhor. Devastadores. Diante desse cenário, muitos países estão buscando urgentemente forma de suprir a demanda energética sem continuar prejudicando o meio ambiente. Uma das soluções em que as nações estão desenvolvendo é o hidrogênio verde, também conhecido como hidrogênio renovável. Olha ele aqui de novo. Recentemente, o fundador da Microsoft, Bill Gates, que lançou um livro intitulado Como Evitar um Desastre Climático, classificou esse combustível como a melhor inovação dos últimos tempos para combater o efeito estufa. Não sei se vamos conseguir produzir hidrogênio verde a um preço acessível, mas se conseguirmos, isso resolveria muitos problemas, disse ele no podcast Arming Expert. Me anima que se fala muito sobre como alcançar isso. Isso não aconteceria há 3 ou 4 anos, acrescentou. O que é o hidrogênio verde? O hidrogênio é o elemento químico mais abundante do universo. As estrelas, como o nosso Sol, são formadas principalmente por esse gás, que também assume o estado líquido. O hidrogênio é muito poderoso, tem 3 vezes mais energia do que a gasolina. Mas ao contrário dela, é uma fonte de energia limpa, uma vez que só libera água na forma de vapor e não produz dióxido de carbono. No entanto, embora existe há muitos anos as tecnologias que permitem usar o hidrogênio como combustível, há várias razões pelas quais até agora ela só foi usada em ocasiões especiais, como para propulsionar aeronaves da NASA, a Agência Nacional Americana. Porque os foguetes da NASA usam, além do hidrogênio resfriado a 6 graus negativos, eles também usam querosene ainda junto. Na Terra, o hidrogênio só existe em combinação com outros elementos. Ele está na água junto ao oxigênio e se combina com o carbono para formar hidrocarbonetos, como gás, carvão e petróleo. Portanto, o hidrogênio precisa ser separado de outras moléculas para ser usado como combustível. E conseguir isso requer grande quantidade de energia, além de ser muito caro. Até agora, os hidrocarbonetos eram usados para gerar essa energia. Então, como a produção de hidrogênio continua a poluir o meio ambiente como CO2. Há alguns anos, contudo, o hidrogênio começou a ser produzido a partir de energias renováveis, como a solar e a eólica, por meio de processo chamado eletrólise. A eletrólise, uma corrente elétrica para dividir a água em hidrogênio e oxigênio em um dispositivo chamado eletrolisador. O resultado é o chamado hidrogênio verde, que é 100% sustentável, mas muito caro para se produzir do que o hidrogênio tradicional. No entanto, muitos acreditam que ele pode oferecer uma solução ecológica para algumas das indústrias mais poluentes, incluindo a de transporte, química, a siderúrgica e da geração de energia. Aí que fala sobre os preços que poderia custar e os países que estão liderando essas pesquisas, como a Austrália, Holanda, Alemanha. E eu vou deixar o link na íntegra para você poder ler na íntegra aí nos comentários, fixado.
E é isso aí, gente. Não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal aí para fortalecer o canal aí. E vou deixar 2 cards aí no final. Não se esqueça que as notícias desse canal são atemporais. Elas podem acontecer a qualquer momento do futuro, porém elas não têm data de validade, ok? Até a próxima aí, obrigado, tchau.